Muito boa noite, seja bem-vindo ao Pontos de Vista, aos domingos. Este é um programa que procura olhar para aquilo que são os principais acontecimentos da semana, analisando-os aqui com os nossos comentadores residentes, Fernando Lima e Tomás Vieira Amar. Boa noite aos dois. Vamos começar por olhar para os temas na ótica dos nossos comentadores. Começo hoje pelo Fernando. Escolheu, portanto, o novo governo, o modelo de formação do novo governo na Grécia. Bem, eu fui buscar um exemplo fora de portas porque há alguns aspectos que têm, penso eu, relevância para Moçambique. Portanto, estou a falar da Grécia, onde há um novo governo de esquerda, liderado por uma coligação que tem o nome de Syriza. Não só é pouco usual coligações de esquerda ganharem eleições na Europa velha, consolidada, e isto acho que tem a ver com a grande crise económica que a Europa enfrenta, e nomeadamente a Grécia, que é um país que está em grandes apuros económicos, mas também o próprio processo eleitoral, ou seja, nós que aqui andamos de novembro, de outubro a janeiro para gerir o nosso processo eleitoral, na Grécia houve eleições num domingo, na segunda-feira, e o Syriza não teve maioria absoluta, conseguiu um parceiro de coligação, tomou posse na segunda-feira e na terça-feira estava a formar governo e a fazer o seu primeiro Conselho de Ministros público. Um Conselho de Ministros também muito interessante, apenas com 12 ministérios, ou seja, quando se tem iniciativa política, quando se quer fazer acontecer, há esta possibilidade de se fazerem governos muito modestos em termos de pastas. Quanto aos problemas de natureza económica, bem, aqui há um grande ponto de interrogação. A Europa já reagiu com grande preocupação. O governo grego, e eu diria com algum populismo, decidiu readmitir 10 mil funcionários públicos, demitiu conselheiros no Ministério das Finanças para admitir 40 senhoras da limpeza, já disse que não avança nas privatizações. Portanto, isto é muito mais complexo, mas há pelo menos esta vontade política, esta coragem política de dizer não irei por ali. Talvez haja outros caminhos que mereçam ser trilhados para encontrarmos de novo estabilidade económica e, sobretudo, bem-estar para o povo grego. Diria que o modelo de formação do governo, pelo menos em termos de número de ministérios, cabe muito bem naquele discurso do nosso Presidente. Absolutamente. Muito bem. O Tomás escolheu o custo de vida no Norte, em consequência, sobretudo, das cheias que se estão a viver, as calamidades no geral, mas e que tem o epicentro a questão da falta de energia elétrica. Sim. Boa noite. De volta para questões internas. Nesta semana ficou muito evidente um dos impactos mais sentidos da população das províncias de Nampula, Cabo Delgado, Niassa e Norte da Zambésia, em função ou devido ao corte de energia. A subida galopante do custo de vida em função que subiram o custo dos produtos de primeira necessidade. Primeiro começou por haver uma procura desenfreada de geradores na base de combustíveis líquidos, mas a seguir todos os produtos subiram de preço e isso afetou e está afetando a população do norte de Moçambique. É uma das consequências, portanto, desta crise que começou com as chuvas, as quais, por sua vez, trouxeram também outros problemas ao nível de energia e telecomunicações. Espera-se agora que, segundo as notícias, que até terça-feira, se não for até amanhã, segunda-feira, se reponha pelo menos a energia nas províncias para ver se o custo de vida é travado, porque senão ficam muitas crises simultâneas naquela região do país. Muito bem, vamos aos temas que elegemos. Sem dúvida a questão política continua a marcar a atualidade em Moçambique.
Assiste-se nos últimos dias a um extremado de posições por parte de Afonso Dhlakama, continua então a sua epopeia pelas províncias do Norte e com um discurso de ameaça de decisão. Mas, como vou começar por si, nota-se claramente no discurso de Afonso Dhlakama este extremado de posições, um esvaziamento por completo do diálogo na João-Quistão, onde continua a não acontecer absolutamente nada. Numa altura estamos a entrar em fevereiro, hoje é o primeiro dia do mês de fevereiro, é o último mês onde vamos completar os 135 dias que era suposto, digamos, que era suposto do diálogo. Não, a equipa da Emochine de verificação, pois, que é o prazo que foi estabelecido para a integração dos homens. Os 135 dias esgotam-se agora já em fevereiro e até hoje não aconteceu absolutamente nada. Eu penso que o mês de fevereiro é o mês de muitas decisões ou de previsão de muitas decisões, incluindo, por exemplo, a tomada de posse por parte dos deputados de Renamo. Tem agora cerca de 2 semanas para ocuparem os seus postos. E parece que esses fatores todos têm, digamos, contribuído para que Afonso Dhlakama veja o tempo escapar-se-lhe entre os dedos e vai subindo o tom das suas exigências. Nomeadamente, nos últimos tempos, abandonou até a proposta de um governo de gestão e já diz que isso não é importante, não é mais relevante e vai para tais regiões autónomas. Portanto, de um modo inicial, aquilo que dá a entender é alguma inconsistência no seu discurso. Me lembro perfeitamente que no final do Conselho Nacional de Renamo, em Gorongosa, ele foi muito veemente a dizer violência nunca mais. Até disse, nós temos que estar atentos para não fazermos coisas das quais nos possamos amanhã nos envergonhar. E apelando aos seus militantes para ficarem calmos e olhar, portanto, para a via do diálogo. Repentinamente, quando vai para Nampula, Angoche e Nacala, mudou o tom do discurso e até acentua uma intervenção de cariz marcadamente tribalista e regionalista, quando diz que vamos começar por Maputo, porque quando começamos noutras regiões do país dizem que os que morrem são os xingongos. Quer dizer, mostra de facto algum desespero e algum descontrole, pelo menos ao nível da linguagem, entrando num populismo muito mau, quanto a mim, e que creio eu que exprime alguma falta de controle do tempo, porque não se percebe porque que Afonso Dhlakama sai do discurso do governo de gestão e o abandona antes que haja qualquer pronunciamento, de seja quem fosse, e vai para o discurso dos governos regionais e insiste em como isto não seria inconstitucional. É claro que seria inconstitucional. A nossa Constituição não prevê este tipo de soluções, e a menos que se discuta isso em sede própria, que é o Parlamento, aí, e que, em princípio, não é uma ideia que a mim me repugna, a ideia de alguma autonomia regional, mas tem que ser debatida em sede própria, conforme a lei manda. Precisamente onde ele não quer tomar posse. Onde ele não quer tomar posse. E eu acho que este é o segundo aspecto que deve certamente colocá-lo um pouco mais nervoso, porque não creio que os quase 90 deputados de Renamo vão realmente manter-se de fora, perdendo os seus lugares no Parlamento. Não me parece provável, nem sequer seria útil para ninguém. A Renamo, eu repito, é um partido muito importante, tem que ter o seu lugar no Parlamento, e eu creio que são esses dilemas todos que cercam a presidente da Renamo que faz com que ele suba o tom de discurso um pouco para ver se cria algum pânico político e atrai para si aquilo que é a agenda nacional. Mas eu receio que, se eu entendo bem o discurso do presidente Nyusi, se eu leio bem a sua postura de abertura a diálogo efetivo, receio muito bem que Afonso Dhlakama chegue a uma altura em que perca a cara. Ou seja, porque pode, de repente, encontrar uma receptividade do presidente da República para a qual o seu discurso não se encaixe, e ele terá que dar marcha atrás
isso pode lhe custar o orgulho pessoal. Então, era de esperar que ele se contivesse para dar espaço a que o presidente, agora que está, enfim, a arrumar a casa, se pronunciasse. Então, eu acho que não é um bom momento para ele, quanto a mim. Muito bem, Fernando, como é que olha para este posicionamento de Afonso da Câmara? Bem, eu vejo aqui elementos de natureza emocional e iria pôr estes elementos de natureza emocional em grande parte daquilo que o Tomás aqui referiu e os aspectos mais de fundo de natureza política. Aquilo que aparentemente é um discurso errático, corresponde também a uma série de movimentações de natureza política e, sobretudo, de bastidores que às vezes correm bem e outras vezes não correm bem. Se analisarmos o discurso político de Afonso da Câmara, vamos ver que quando se parece que estamos próximos do tal diálogo, o discurso fica mais moderado. Quando, de algum modo, há a sensação que estamos outra vez num tempo morto, aumenta de tom. Por exemplo, e para especificarmos melhor, houve o encontro de Climano com os enviados do presidente Nyusi e da Câmara parecia um statesman, um diplomata. Nem quer fazer declarações à imprensa porque isto aqui estamos bem encaminhados. Depois o Partido Frelimo reagiu publicamente e mandou sinais em várias direções de que estas iniciativas do presidente Nyusi eram de algum modo ou poderiam ser extemporâneas e vimos o aumentar de novo de uma linguagem muito virulenta, nomeadamente esta ameaça sobre Maputo. Outro elemento também que é muito importante é que de repente e por causa de outras questões que não têm absolutamente nada a ver com a RENAM, mas que são assuntos internos do Partido Frelimo, desta transição que nós já prevíamos que seria difícil, mas que estamos a ver na prática que vai ser difícil, da Câmara começa a descobrir que talvez ele seja um elemento útil para Nyusi, ou seja, se o tal encontro correr bem, se entenderem, talvez isto melhore a base de poder do presidente Nyusi. E claro, isto é uma carta de natureza política. Neste cenário estamos de algum modo paralisados. Não há iniciativa, continua a haver iniciativas de bastidores para que o tal encontro ocorra. Há problemas aqui também de conjuntura, por exemplo, está-se a pôr em cima da mesa, bem, mas se este encontro é no Norte, vou passar por cima de Estima, vou passar por cima das vítimas das cheias, corro ao encontro da Câmara para abraçar da Câmara e como é que faço em relação aos milhares de desalojados, às centenas de pessoas que foram afetadas por este outro problema interno. Então, isto são questões políticas e que o novo Presidente da República também tem que se confrontar e também que tem que pôr estas coisas todas na balança e dizer, posso fazer isto, qual é a margem para fazer isso. De qualquer forma, e tal como disse na semana passada, e aqui sempre há um mas e há um se, eu penso que a questão dos deputados está a ser resolvida e o cenário é mais ou menos este. A RENAM vai continuar a boicotar, mas os deputados, por iniciativa pessoal, vão tomar posse, a não ser que neste diálogo de bastidores aconteça algo de muito inesperado e de muito radical que faça da Câmara aumentar o tom da sua voz para dentro da própria RENAM. Muito bem, vamos voltar para você. Afonso da Câmara não tem sido consequente nos seus pronunciamentos, nos seus atos. O Tomás já mencionou aqui elementos suficientemente elucidativos à volta disso. Como é que se lida com Afonso da Câmara
numa circunstância como esta, entendendo-se, percebendo-se claramente que quando Afonso Dhlakama faz pronunciamentos como os faz, do ponto de vista legal, aquilo que se fez em Muxanga fazia Afonso Dhlakama. Mas, evidentemente, todos nós percebemos que a consequência seria pior. É uma daquelas situações em que o Estado diz, ok, é preferível uma reiterada violação à lei, às normas do país, do que um risco de uma instabilidade maior. Portanto, está completamente fora de hipótese esta ideia, pela experiência que temos visto até agora. Como é que se lida com Afonso Dhlakama, tendo em conta que será, digamos, pela dimensão, pela via política que pois, se vai resolver? é sempre a questão, porque aquilo que me parece que é sempre a estratégia de Afonso Dhlakama é ele dizer uma coisa que deve ser interpretada, deve ser descodificada. Quando ele fala, eventualmente, de governo regional autónomo, eu penso que é óbvio que ele sabe que, à luz da lei, isso não é possível. Ele sabe. Tem que saber, porque não é um iniciado na política. Se for, tem assessores jurídicos que conhecem a Constituição, conhecem as leis e sabem que, se o Presidente, isso que está a dizer, é apenas um discurso político. Portanto, não tomá-lo à letra. Ele, quando diz uma coisa, é preciso perceber o que é que, no fundo, ele está a exigir. Portanto, há algo que não está expresso nas suas palavras, que deve ser entendido no diálogo. Porque é óbvio que ele não está à espera que, num encontro com o presidente Nyusi, haja um acordo para ele governar o norte e o centro. Ele sabe que isso não é possível. Também sabe que não é possível que a Frelimo aceite um governo de gestão, porque a aceitá-lo, a Frelimo estaria a reconhecer que ele não foi vencedor das eleições. Ora, isso não é possível, a Frelimo voltar atrás. Põe em causa a sua própria legitimidade. Exatamente. Então, a Afonso Dhlakama sabe que quer um caso, quer outro, não são de fácil implementação. Então, o que é que ele quer? É isso que tem que ser interpretado. Quererá ali, se calhar, eventualmente, um meio termo entre isso. Exatamente. Ele adquirir algum meio termo, algum acordo político que possa acomodar, seja o que for que ele acha que não está bem resolvido. E é isso que é difícil acompanhar. Por exemplo, o governo de gestão, como ele insistiu muito nesse assunto, já havia, em alguns meios acadêmicos, até fora de Moçambique, alguma discussão teórica sobre o que isso poderá ser, qual vai ser o formato em termos de teorização, é um governo de relações nacional, o que vai ser? De repente mudou, não é isso que eu quero governos regionais. Então, como seguir isso? Como seguir isso é perceber que há algo que está por trás daquilo que ele exprime e que está subentendido. E é isso que os políticos têm que saber interpretar. Mas isso só se pode interpretar em sede de diálogo. Agora, o que complica mais o processo, quanto a mim, é que no tom em que ele fala, parece que o governo não está aberto ao diálogo. Quando, entretanto, há uma equipa que está há mais de um ano na João Kississano a dialogar. Mas, nitidamente, percebe-se que Afonso Dhlakama quer abrir um canal diferente daquele de João Kississano. Claro que sim. Percebe-se, pelas suas palavras, que a agenda de João Kississano para ele já é uma coisa completamente ultrapassada. Sim, de facto, ele até, digamos que secundarizou largamente João Kississano. João Kississano está paralisado há bastante tempo. Aliás, estamos a gastar o resto do dinheiro com o tal Emuxim, que está aqui desde outubro ou novembro, sem fazer absolutamente nada. Então, temos muitas agendas abertas e em paralelo e que não se encontram, andam em paralelo, aparentemente em torno do mesmo assunto. E isso complica mais o processo, quanto a mim. O novo presidente ainda não se pronunciou publicamente, pelo menos em termos específicos. Ouvimos o seu discurso, tem nas entrelinhas, obviamente, a questão do diálogo político, explicitamente sobre este assunto. Portanto, ainda não está claro que tipo de estratégia vai usar na abordagem, se é a mesma que era usada pelo presidente Guebuza. Na sua opinião,
Que leitura é que faz deste silêncio de Filipe Nyusi? Bom, eu penso que pelo facto de ter enviado os mediadores para Quilimane para falarem com Afonso Dhlakama, é um sinal exterior claro de que ele está disponível para o diálogo. Agora, falta-nos perceber qual é a fórmula que ele vai utilizar. Pelo tom que dão os próprios mediadores, ele quer um encontro pessoal com Afonso Dhlakama, frente a frente, para, enfim, haver algum degelo no processo. E se calhar é isso que eu acho, que se Afonso Dhlakama não ter leitura rápida do processo, pode ficar de repente embaraçado, quando encontrar que afinal aquilo que ele achava que era impossível ou não era possível, o presidente está aberto. Ele pode perder a cara em termos de recuar no discurso por não encontrar resposta, porque se você vai a uma batalha, prepara-se para um ringue, de repente o adversário abre-lhe os braços, você fica um pouco embaraçado. O que fazer com os meus socos que estão preparados? Então, é essa parte que eu acho que o Presidente da República ainda não nos mostrou publicamente, mas pelos sinais de enviar mediadores para Quilimane, acho que é um sinal claro da sua prontidão para o diálogo. Agora, é óbvio que neste momento o Presidente eleito tem muitos processos simultâneos e qual deles o mais complexo, desde a crise das cheias que temos no Norte, a crise de Xitima, o diálogo na João Quixissano e agora os discursos inconsistentes de Afonso Dhlakama. Fernando, tem circulado um pouco a ideia de que poderia aqui haver duas dimensões na análise deste fenómeno, do presidente, do novo presidente, e a dimensão do partido FLM. Ouvimos um pronunciamento do secretário-geral, um primeiro não pronunciamento, na verdade, do secretário-geral, a dizer que, quando lhe foi colocada a pergunta sobre o diálogo político, a dizer que não eram questões do governo, não se pronunciava. Depois há um outro momento em que se pronuncia. Haverá, de facto, estes... Há claramente, e o presidente Nyusi também se apercebeu disso. Aliás, ele sempre soube que isto era um problema. Ele só não sabia qual era a dimensão do problema, qual era a dimensão e o poder, eu chamaria, e por minha responsabilidade própria, das forças de bloqueio à sua iniciativa do diálogo. A iniciativa de diálogo do presidente Nyusi não vem da tomada de posse, não vem das eleições, vem de antes das eleições. Agora, um político sabe qual é o seu timing certo para fazer esse tipo de iniciativas e ele tem que fazer as leituras de dizer qual é esse momento que eu posso dar o passo para o outro lado, abrir esse canal para o outro lado. Aparentemente não houve essa margem até a tomada de posse, mas logo a seguir à tomada de posse, e é muito interessante, e também já aqui referimos, foi a primeira grande iniciativa que ele fez depois da tomada de posse dos governadores, o que enfatiza a grande prioridade que ele dá a esta questão. Mas, e como o Jeremias aqui disse, tivemos o ruído do Damião José, um pouco espalhafatoso e muito mais contido, muito mais elaborado. O secretário-geral do partido, Frelimo, fez todos aqueles ataques ao líder da RENAM, mas quando chegou a essa parte disse, bem, isso são assuntos do governo, ou seja, esse assunto do diálogo com o Dhlakama não é uma questão partidária, é uma questão governamental, ou seja, é do foro do Presidente da República, o que dá algum pequeno conforto ao Presidente da República. Agora, isto não significa que essas forças de bloqueio na sombra não continuam a manejar. E uma coisa é certa, não se pode dar à RENAM e sobretudo a Afonso Dhlakama, porque Afonso Dhlakama também joga aqui o seu futuro como personalidade, como líder da RENAM. Também são esses dramas que o presidente da RENAM tem quando acorda de manhã e olha o espelho. Não é só como é que eu vou lidar com Nyusi, com o novo presidente. Mas eu acho que isto foi também um teste para dizer, afinal, quem manda? É o antigo, é o novo, que poderes tem esse novo
para falar comigo. Mas não se pode ir ao outro lado com uma mão cheia de nada. O Tomás colocou aqui várias questões. Em última análise, são questões semânticas. Aquilo que é preciso traduzir na prática é o tal discurso de inclusão que foi feito por Nyusi na sua tomada de posse e que tão boa receptividade teve na opinião pública, incluindo do outro lado. Portanto, aqui, neste momento, estamos numa série de testes. Em termos práticos, o que é que se pode dar a Afonso Dhlakama ou acalmar, diria assim, em termos práticos, e levá-lo, em definitivo, ao desarmamento das suas forças? Bem, eu penso que o exercício da inclusão significa mostrar na prática essa inclusão. Aqui é uma questão depois prática e técnica de dizer a que nível se verifica essa inclusão, se é nos distritos, se é nos governos provinciais, se é ao nível de diretores provinciais, se é ao nível de governadores, se é ao nível de assessores, como é que isso se liga em função da própria nossa dinâmica legal, porque há questões que podem ser feitas sem mexermos legalmente em nada, mas há questões que carecem de cobertura legal. E também demonstramos, em termos práticos e recentemente, como na questão da legislação eleitoral, que para acomodar exigências da RENAMO foi preciso mexer na lei, mexemos na lei. Agora, a questão é a seguinte, e esta é uma questão de fundo. O presidente Nyusi, para governar, tem que governar sem estes ruídos de fundo. Não pode estar a governar. Em abril temos novos blocos de petróleo a ser negociados. Não podemos ter blocos de petróleo e ao mesmo tempo esse ruído. Vamos avançar para Maputo, governo regional autónomo. Mais. Há um problema também para Dhlakama. Dhlakama não pode estar todos os dias a dizer é amanhã que eu vou proclamar. A população diz assim, sim, é amanhã, mas amanhã nunca mais chega. É aquela história daquele menino que sempre estava a dizer fogo, 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 e no dia que houve fogo, os bombeiros não chegaram para apagar o fogo. Portanto, ele também tem esse timing que não pode ter estas coisas que ficam muito bem na fotografia das massas todas à volta de Dhlakama. Um dia desses, as massas, a não ser que são permanentes desempregados que sempre vão bater palmas nos discursos de Dhlakama, não pode ter permanentemente este nível de mobilização popular a prometer que amanhã vai ser o vosso dia. É preciso que amanhã, de facto, esse vosso dia se materialize em alguma coisa. Eu acho que ali o Fernando tocou dois aspectos importantes. A primeira questão é qual é a interpretação prática desta grande expressão de inclusão. Parece que é preciso que alguém esclareça qual é a dimensão que se tem de inclusão. Se inclusão pode ser também vista como integração, é uma coisa, ou se inclusão é apenas a faculdade de todos os cidadãos gozarem dos mesmos direitos e mesmas oportunidades de emprego, de trabalho, porque... Portanto, mais a longo prazo. A longo prazo e mais vasto. Porque já ouvi a oposição a interpretar a inclusão como sendo a integração dela no governo. Ou seja, parece que há uma ideia de que a oposição quer ser absorvida, quer ser confundida num governo. Ora, se essa é a ideia, então também não queremos democracia. Então, não, mas Dhlakama em privado tem deixado muito claro que não é isso que ele quer. Nem sequer acomodar a RENAMO no governo aos vários mas então o que é que ele quer? Então, quer exatamente esse sentido amplo que o Tomás estava a falar, de inclusão de vários setores da sociedade civil que se sentem excluídos desta última fase da governação Frelimo. E por isso mesmo que Dhlakama granjeou também
apoios fora da RENAM. Há muita gente que não tem absolutamente nenhuma simpatia pela RENAM, mas que se identifica, por exemplo, nos 2 últimos pontos da agenda do Centro Joaquim Chissano, a inclusão, a equidade económica e a despartidarização do aparelho de Estado. Mas já também... agendas estão na Joaquim Chissano e, portanto... Mas o diálogo da Joaquim Chissano passou para Afonso de Acama Nussi, claramente. Pois, então, aí é onde está a complicação do processo. Ou nós fechamos Joaquim Chissano, dizemos já está outdated, não está mais válido, e vamos... Ou então abrimos 3, 4 frentes falando das mesmas coisas, como dizia o Fernando, com questões semânticas. Aí fica mais complicado gerir o processo. A outra questão que o Fernando colocou, que acho importante, é estas massas que Afonso de Acama aparentemente mobiliza. Chega um dia que, vamos dizer assim, e depois disso acontece o quê? Isso não acontece mais nada. O que é que vai fazer? Vai ficar, digamos, embaraçado com uma mobilização que ele fez massiva, que não parece que no fim vai dar o conteúdo que ele promete. Porque o discurso dele em Angosta, é amanhã, aliás, em Angosta ele dizia, se vir cá o administrador do distrito, vamos correr com ele. E esse discurso, digamos, incendiário, as pessoas levantam-se e batem palmas. Isto é perigoso mesmo para ele, porque amanhã não vai fazer isso. Amanhã para os políticos muitas vezes não chega, Tomás. Mas quer dizer, aí está. O Fernando levantava a questão dos dilemas pessoais. Olhamos, Afonso de Acama foi sempre um líder militar. A RENAM foi uma organização militar, portanto, até hoje, apesar de ter uma componente política, ainda mantém ali uma lógica militar. A ideia de que, até hoje, o grande elemento de força na capacidade de negociar da RENAM com o governo tem sido esta componente militar. E vemos cada vez que se chega perto de um acordo relativamente a este último reduto, que é o argumento de força da RENAM, surgem novos argumentos. Portanto, a ideia de que a RENAM não quer que se chegue, de facto, à questão central, que é da tal integração dos homens. Sempre dissemos que esse é o coração da RENAM. Pois, na lógica de que, e depois da integração, todo este discurso não mais fará sentido. E, portanto, quero imaginar Afonso de Acama, um líder político eminentemente civil. O que é que diz às populações? Pois, porque recordemos da discussão sobre a integração da RENAM no Exército ou dos seus homens residuais. Na fase pré-eleitoral, dizia Afonso de Acama, eu preciso ter os meus homens nos comandos militares porque receio que, ganhando eleições, haja golpe de Estado. Exato. Porque o Exército, quem o domina é a Frelimo. Bom, houve eleições e, portanto, ele não ganhou as eleições, portanto, esse risco não existe na prática, mudou de tom. Diz que precisa de modelo de integração. Mas tudo isso é semântica, uma vez mais. Na verdade, o que ele quer é a mesma coisa. É que os seus homens fiquem nos comandos do Exército. Por quê? Porque quer manter, de algum modo, a Força Armada sob o seu controle, ainda dentro do Estado. E, portanto, o ponto que menciona é um ponto fulcral. É o coração da RENAM, é o coração de Afonso de Acama manter homens armados até que ele próprio sinta, não sei quais são as condições para que isso aconteça, sinta que está seguro no contexto político moçambicano e que nada o ameaça. Isso é que é mais complicado de dizer qual é o ponto em que ele assim se vai sentir. Fernando, não terá, Afonso de Acama, não quererá puxar este assunto até onde der. Está com 62 anos, Afonso de Acama, nesta altura. Imaginemos um Afonso de Acama só político. Cujo discurso foi sempre um discurso de ruptura, de ameaças, não tendo o elemento de sustento desse discurso, pode um político desta dimensão sobreviver? A estratégia da RENAM foi sempre uma estratégia contestatária de ameaças e tem conseguido ganhos significativos. Jeremias, pode sobreviver se houver a tal de base social e política para que esse discurso lance a sua semente. Nós ficamos admirados como determinadas igrejas têm tanta popularidade. As igrejas têm essa popularidade porque quando lançaram a semente, germinou, havia as condições objetivas para as sementes germinarem.
essa base de apoio alargada de não Renamo à volta de Dhlakama significa que as suas sementes, nomeadamente esse discurso de inclusão que hoje está na boca de todos os moçambicanos, germinou e as pessoas disseram: este é o tal que tem a coragem de falar essas coisas. Por isso, aqui houve o apagão político de Davis Simango. Todos nós achamos que o político do futuro é Davis Simango, é o MDM. No entanto, aquele que catalisou as aspirações populares de dizer é agora ou nunca, é este que de facto fala grosso, que carrega a bandeira do descontentamento daqueles que são desapossados. É o Dhlakama, não é o Davis, nem é o MDM, e isso explica grande parte do insucesso em termos de voto popular do MDM e de Davis durante a campanha. Portanto, não se esgota por si só esta base do discurso de Afonso Dhlakama. Agora, é preciso encontrar essa fórmula de este senhor ser também mainstream. Ser mainstream significa que ele também faz parte da nossa política dentro das regras que nós achamos que são as regras, digamos, normais de entendimento entre políticos que pensam de natureza diferente. E aqui Nyusi está também no seu tirocínio difícil, complicado, e vamos ver nas próximas semanas e nos próximos meses como Nyusi desata vários nós dentro da sua própria casa, porque ele tem que desatar também esses nós. E Dhlakama, se sentir isso, vai habilmente aproveitar também essas situações. Tem passado a ideia de que haverá alguns interesses externos que, impelidos pela importância dos recursos naturais no centro e norte, estariam a influenciar o NAM para este posicionamento? Esta ideia, na sua opinião? Não me parece que isso exista mais. É interessante, e a comunidade internacional é acusada de hipócrita. Nesse sentido, a comunidade internacional, os próprios interesses internacionais estão muito preocupados com o governo do dia. Há um governo do dia, esse governo do dia tem legitimidade, está tudo legal, é com esse governo do dia que nós queremos entendermos. Isso da Renamo é um ruído. Claro que gostariam de apoiar, mas nós temos visto um grande desinteresse da comunidade internacional em se preocupar especificamente com a Renamo, porque o interesse, houve claramente uma mudança de paradigma muito radical em relação a Moçambique. Ainda ontem eu falava com um grupo de diplomatas que me diziam: Fernando, agora os diplomatas, determinados países aqui não são mais doadores, ou são doadores, mas são sobretudo investidores. E o discurso de investidor e o discurso de doador são duas coisas completas. Portanto, se for necessário sacrificar o pescoço de Afonso Dhlakama nessa luta pelos investimentos e para esses investidores terem os seus interesses defendidos, sacrifica-se Afonso Dhlakama. Mas esta ideia de interesses externos estariam, por causa dos recursos, influenciar Afonso Dhlakama? Penso que não. Penso que não podemos pensar que haverá uma força externa que queira usar Afonso Dhlakama para ter acesso aos recursos naturais de Moçambique. O que pode acontecer é que quem quer que seja que tenha interesse possa abrir brechas para poder fazer o seu comércio, eventualmente comércio de armas, se houver conflito, mas neste momento não creio que haja alguma força externa que esteja, digamos, a agitar com o interesse de que no meio do conflito se aproveite dos recursos naturais de Moçambique. Não me parece que haja essa situação e estou de acordo com o Fernando como hoje em dia a posição do mundo, o mundo que coopera com Moçambique, é de que este é um país importante, é um Estado que está a gerir o país e eles querem um país estável, até porque investimentos que se fazem nessas áreas são investimentos bilionários, não se pode brincar com esses investimentos, todo mundo quer estabilidade e quer segurança. Vimos como é que a Anadarko e a EN fizeram um forcing para que o Parlamento autorizasse o governo
para o governo fazer por decreto uma região quase autónoma de Cabo Delgado. Isso é mesmo. Queríamos uma região autónoma. Uma região autónoma, verdadeiramente falando. Muito bem, vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouco então para olharmos para outras matérias nesta. Não sai daí. Quarta-feira, sob direção de Jeremias Langa, Eduardo Namburete, Silvério Runguana e António Poena, debate a atualidade do dia. Quem tem medo de abrir os arquivos para que os moçambicanos saibam o que é que existe é porque tem alguma coisa a esconder. O Renamo e o Partido Frelimo tem muitos assuntos que não fecharam. É um jogo em dois tabuleiros, é isso? Evidentemente, quer dizer, esta forma de pronunciamentos que fazem para a sociedade, isso leva alguma intranquilidade às pessoas. Nós ainda temos grandes secretismos nos assuntos que dizem respeito ao Estado. Parece-me que há uma necessidade também de começarmos a se pensar em pessoas sensatas e possam nos conduzir realmente para a paz. É do interesse das duas partes que se chegue a um acordo. Hora final. Veja aqui na STV Notícias. A economia está a crescer e o país a mudar. Para lhe dar a verdadeira dimensão destas mudanças e mostrar-lhe o país real, criamos o Jornal do Centro. A partir de agora, o que acontece em Sofala, Tete, Manica e Zambásia chega até si em tempo real. Olá, está a começar mais uma edição do Jornal do Centro. Muito bem, já estamos na segunda parte deste ponto de vista. Para concluirmos o primeiro tema, eu queria que abordássemos esta questão dos deputados. Vocês já mencionaram ao de leve, o Estatuto do Deputado prevê a perda de mandato por desistência, portanto, ele refere que a não tomada de posse de candidato e a não apresentação de qualquer justificação para o facto no período de 30 dias a contar da data da investidura dos deputados dá lugar, portanto, à perda do mandato por desistência. Então, os deputados tomaram posse no dia 12 de janeiro, dia 12 de fevereiro, portanto, daqui a 11 dias completam 30 dias, pode haver lugar legalmente, está, para a desistência do mandato. E no caso de desistência vai-se cooptar o suplente, mas o suplente também pode pode incorrer, digamos, na desistência 30 dias depois e assim sucessivamente. Mas esta pressão que o Tomás referia dos prazos, a pressão social, para além da dimensão política, o Parlamento é um lugar que se remunera muito bem, mas é preciso que se diga, dá condições extraordinárias e, portanto, as questões de vida pessoal destes deputados vão começar a pesar. Sim, sem dúvida que sim, mas eu queria destacar que o mais importante é os deputados perceberem, como acho que percebem, que alguém confiou neles e que, portanto, eles têm nos seus ombros o peso de representar quem neles votou e, portanto, de contribuírem para a democracia moçambicana a correr o seu curso. Isso é mais importante, mas, obviamente, a questão pessoal, social, também não é menos importante. Até porque é muita gente, mais quase 90 deputados da Renamo, e essas pessoas, além das obrigações que têm
dentro do partido, o interesse coletivo do partido afirmar uma certa posição. Eles também têm, obviamente, o seu próprio plano pessoal de vida. Imagino, por exemplo, os deputados que vêm das províncias, alguns podem, como é de prever, até arrendado casas em Maputo para se fixarem, que lhes custam rendas bastante altas, têm que pagar as rendas, e têm planos de vida individuais. Então, eu creio que, mais do que as questões pessoais, eu ainda estou muito otimista de que a Renamo vai assumir o seu lugar antes ou até ao dia 12 de fevereiro no Parlamento, porque a Renamo não pode defraudar. São 2 milhões de moçambicanos que votaram na Renamo. É muita gente que a Renamo não pode, porque assim, a Renamo diz, desde que entramos na democracia, que perdeu eleições porque houve fraude, ela é roubada. A primeira pergunta que faz um militante é a seguinte: como é que o nosso partido, nós da Renamo, não consegue, em 20 anos, uma estratégia para travar essas fraudes? Para deixar de ser roubado. Segunda pergunta: ganhando eleições, ainda não vão tomar o lugar. Então, o que é que nós queremos? Então, são questões centrais que a Renamo tem que saber responder, sob o risco de que, se, imaginemos no caso das províncias, se nas províncias a Renamo mantém-se fora do Parlamento, os suplentes também não vão à Assembleia Provincial, o que pode haver são eleições intercalares. E aí, os que não foram apresentar-se não são mais candidatáveis. E, portanto, a Renamo corre o risco de perder a sua relevância aos poucos. Não acho que a Renamo queira correr esse risco, como é óbvio. Fernando, logo isto, se de facto a Renamo não tomou posse, há assembleias provinciais, nas províncias onde a Renamo ganhou, que são, portanto, onde ela é maioritária, essas assembleias não funcionam, não há condições embora eu continue a dizer que as assembleias provinciais são completamente irrelevantes do ponto de vista político. Não fazem falta. Lá há problemas graves, porque nem sequer podem reunir. A única que pode reunir dentro destas assembleias problemáticas é a de Manica, porque o deputado do MDM foi incompetente e não conseguiu vencer a muralha que se criou à volta dele para sair da sala no momento que ia haver a votação. Senão também estaríamos encalhados em Manica. Portanto, aqui há um bloqueio total. Claro que também há o problema da Assembleia da República. E, sendo verdade tudo o que o Tomás disse, é preciso ver também uma outra lógica. Talvez não. As pessoas que estão a dizer que os deputados não devem tomar os seus assentos são aquelas que gritam furiosamente nos comícios de Afonso da Cama a dizer que estamos de acordo que não podem tomar. Portanto, esse é o ao contrário de dizermos que estamos a defraudar o eleitorado da Renamo, esse de facto, pelo menos, é o eleitorado ativo. Os outros que em silêncio ou no remanso das suas casas se pronunciam de outras maneiras, esses não conhecemos, ou pelo menos não conhecemos publicamente. Agora, aqueles que se manifestam publicamente estão todos de acordo que não há Parlamento enquanto isto não se resolver. Mas há um problema aqui, e isto acho que é importante para derrotar muitas dessas teses miserabilistas e oportunistas que sempre se põem no cenário da Renamo. Coitados, precisam muito do salário, precisam muito do 4x4. Não, o 4x4 faz-nos jeito a todos, até a nós, jornalistas. Mas, por exemplo, o líder da Renamo ficou um ano a viver nas condições que nós podemos imaginar lá na Serra. Isto, claro, que tem esses contornos emocionais, coitado, sacrifício, muitos problemas de natureza da sua própria saúde, mas ele deu o próprio exemplo. Eu fiquei aqui na montanha para mostrar que vale a pena lutar. Há outros que fazem greve de fome e outras coisas. Ele decidiu ficar numa montanha. Pois, mas olhemos para os deputados. Aqueles que tinham já feito 2 mandatos, este era o terceiro, a partir deste fixavam os deputados salário. Os deputados sabem quem lhe dá o pão. Os deputados sabem quem lhe dá o pão. E, portanto, eles têm que, na hora da verdade... Eu continuo a dizer,
a Renamo e Dhlakama vão encontrar uma solução e uma solução positiva para esta questão dos deputados. Muito bem, tem 11 dias para fazer isso e vamos estar aqui para ver o que é que de facto sucede, até porque por essas alturas vai ser apresentada então a proposta de plano quinquenal para a discussão no Parlamento. Vamos avançar para o segundo tema. Temos estado a ser nos últimos tempos, ao nível do município da Matola, um diferendo entre o município e alguns agentes económicos por causa de construções que foram feitas que bloqueiam cursos de água. Tomás, começo por si, como é que olha para este assunto? Eu primeiro devo dizer que sigo com muita atenção e com muito interesse realmente o trabalho deste elenco do município de Matola, como aborda a questão das construções e a sua consequência em relação às cheias. Penso que é uma abordagem corajosa, no bom sentido, uma abordagem que há muito tempo não víamos nos municípios, um governo municipal que vai ao terreno e diz este é o problema e ele tem que ser encarado com determinação, e não olhar para caras de quem é que está por detrás, quem é que fez isto, quem fez aquilo, porque muitas vezes é o que bloqueia a governação. É dizer de quem é esta obra, quem é o proprietário e, portanto, não se toca nas obras. No caso da Matola, parece-me que há uma atitude de dizer o seguinte, teremos que pôr ponto final, em algum momento, a um caos que existe com famílias, são centenas de famílias que na Liberdade, no Fomento, na Machava, no Cobre, ficam 3 a 4 meses sem poder entrar nas suas casas porque a água daí não sai. Não sai por quê? Porque o seu curso foi bloqueado, alguns por obras, até algumas obras de grande vulto, armazéns construídas no curso das águas. E parece-me que o município da Matola decidiu que é preciso dar-se ponto final a este caos que há na cidade. Eu vejo isso com muito entusiasmo. É óbvio que não se pode excluir o debate sobre indemnização justa, onde ela é devida, primeiro, e segundo, responsabilização de quem autorizou obras onde não deviam ser autorizadas. Acho que foram autorizadas, porque há umas que também foram feitas sem autorização do município. Mas para dizer que eu vejo este esforço com muita vontade de seguir. Eu também tenho moro naquela zona e conheço as questões que há em alguns bairros. De facto, é um suplício. A partir de dezembro até abril, é um suplício verdadeiro que as pessoas vivem na Matola por causa de construções desordenadas. Agora, há uma outra questão, que muitas pessoas que foram construindo, não só na Matola, como em Maputo, têm pedido de terreno há bastantes anos, que o município não tem capacidade de dar vazão, autorizando ou recusando. Ora, as pessoas crescem, as pessoas casam-se, querem casa, querem construir, e o município não tem capacidade de seguir com o mesmo ritmo os pedidos das pessoas. E vão as pessoas construindo, bloqueando vias, bloqueando acessos de água, e, portanto, é preciso também que o município assuma que partilha um pouco deste problema, porque ele próprio é incapaz de responder à demanda pelo terreno, a demanda em termos de ter os terrenos devidamente parcelados, com os espaços comuns e de água protegidos, e as pessoas vão construindo porque a vida vai andando. Fernando, quero ouvir a sua opinião relativamente deste diferente. Bem, eu penso que as decisões tomadas pelo Conselho Executivo da Matola e também de Maputo, porque Maputo já anunciou que vai tomar iniciativas na mesma direção, são iniciativas importantes, fundamentais, e eu espero que também noutras cidades, nomeadamente na Cala, nomeadamente a Beira, que têm problemas muito parecidos aos problemas de Maputo e Matola, tenham esta coragem de tomar essas decisões. Claro que estamos num Estado de Direito, temos que acautelar os vários
os vários interesses. Há pessoas que subornaram entidades públicas, mas há pessoas que de forma honesta dirigiram os seus pedidos, nomeadamente e também estes últimos aspectos aqui que o Tomás referiu. Fiquei tanto tempo à espera que avancei sem esperar que as autoridades me dessem resposta. E, de repente, o bulldozer está na sua casa para lhe tirar uma parede. Mas as questões fundamentais estão lá. Há crimes ambientais que estão claramente denunciados, identificados e que, mesmo tarde, temos que dar resposta a isso. O resto são questões, todavia, muito importantes que temos que debater, nomeadamente o problema da guerra. Havia um problema, a cidade estava cheia de refugiados. Iam viver aonde? Iam ficar aonde? Quer dizer, como é que vamos resolver problema de Estrela Vermelha, problema de Mandela, problema de barracas do museu, Chiquelene? São questões do nosso urbanismo ou do terrorismo urbano que um dia teremos que resolver, mas que estão lá e que têm circunstancialismos históricos que todos conhecemos porque fazem parte da nossa vivência recente como pessoas urbanas. Voltando ao município da Matola, percebe-se, é certo, há esta dimensão que está colocada de ocupações para as populações, mas ali estamos a falar sobretudo de grandes corporações que estão ali, grandes grupos comerciais, alguns deles com documentação. Então significa que as autoridades, alguma autoridade que esteve no poder naquela circunscrição autorizou estas construções, desrespeitando pareceres técnicos, claramente, porque existem pareceres técnicos, pelo menos foram exibidos, que desencorajam, exato, pois, aquele tipo de construções. E, portanto, significa que alguém tem responsabilidade nisto. Há muita gente que tem a responsabilidade, nomeadamente a presidentes de conselhos executivos, que puseram lá a sua assinatura para que estes crimes fossem cometidos. Aqui há uma nuance muito interessante, é que aparentemente é mais fácil lidar nestas decisões eminentemente políticas contra grupos económicos de contra a população. Por exemplo, vejamos no projeto do prolongamento da Júlio Nyerere. Foi fácil rebentar com todos os parques de estacionamento, jardins que foram crescendo junto à segunda faixa de rodagem do prolongamento da Júlio Nyerere sem indemnização. No entanto, logo que começou a avançar para a zona, digamos, de ocupação desordenada popular e desordenada e ilegal, o Conselho Executivo começou a ter dificuldades, porque não conseguiu, aparentemente, até agora não conseguiu chegar a acordo com todos os moradores para desalojar estas pessoas que ocuparam esta faixa no prolongamento da Júlio Nyerere. Portanto, parece que há aqui problemas de entendimento, de gestão e de negociação com estas comunidades. E isto, mais uma vez, é um argumento complicado de natureza política. É assim, o Conselho Executivo da Matola agiu sobre estes aglomerados económicos, mas se o Conselho Executivo não agisse, havia o risco da população organizada começar a tomar a justiça nas suas próprias mãos e começar também a fazer... A população já estava a fazer pressão sobre o próprio município, uma vez que os seus bairros ficavam... Os caminhões alagados. Da empresa estão a passar, recebem uma pedra, põem um pau com pregos para furar os pneus, todas estas coisas que nós conhecemos, que a população pode fazer para mostrar o seu desagrado, porque há um aglomerado comercial e económico ali que eles identificam
como sendo a causa dos seus dramas. A mesma coisa se está a passar na Beira, sobretudo na zona da Munhava. Os grandes empreendimentos que estão a ser erguidos ali causam problemas para toda a população que vive na Munhava e que de repente viu o seu problema das chuvas agravar-se por causa do desenvolvimento económico. Eu levantava a questão de decisões tomadas em elencos municipais, diz respeito às questões técnicas. As eleições municipais, pela sua natureza, vão surgindo muitos, muitos voluntários, muita gente que não tem aptidão absolutamente nenhuma para aquilo, por lobbies partidários. Nós temos vários presidentes de municípios que olhamos para eles temos dúvida da sua real capacidade. Uma parte da filmografia que nós conhecemos, nomeadamente nos Estados Unidos, sempre andam à volta da corrupção nos municípios. Pois. E na Europa a mesma coisa. Olha-se para o Brasil. Onde o cancro da corrupção, em termos da coisa pública, ataca mais forte é nos municípios. Terrenos, especulação imobiliária, incêndios provocados para destruir propriedade e se criarem novos desenvolvimentos imobiliários. Portanto, nós estamos a aprender às nossas custas fenómenos de reordenamento urbano que vemos pelos filmes que aconteceram e ainda continuam a acontecer na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa. Portanto, este vírus de corrupção dos pagamentos, das luvas, aquilo que se chamam os patos bravos que se desenvolvem à volta dos municípios, isto é uma coisa que acontece em todo o mundo e nós já devíamos ter aprendido com as lições internacionais que todos conhecemos, nomeadamente com as jumelagens que os nossos municípios fazem com outros municípios. Aliás, o arquiteto Moura Forjás, nesta mesma casa, por ocasião do 11 de novembro, dia de Maputo, disse o seguinte, 10 de novembro, estamos a assistir a crime organizado nas cidades. Foi a expressão que ele usou, crime organizado. Esse crime, no tom em que ele colocou, quer dizer que não são obras clandestinas, são obras autorizadas e que são crime ambiental, crime contra o ordenamento territorial e, portanto, é um ponto importante, colocou o Jeremias, de que alguém autorizou estas construções. Não podemos dizer assim, é tudo clandestino, populações... Não, são projetos grandes que envolvem muitos milhões de meticais e, portanto, é preciso que se siga o percurso das águas para encontrar quem foi que autorizou e pedir-lhes contas. É preciso chegar até esse ponto, porque senão ficamos no... Culpa vai morrer solteiro. Aí está, fica tudo fantasmas que autorizaram. Não, alguém autorizou isso e que hoje tem que ser chamado a responder. Falar em culpa, mulher solteira, eu quero avançar rapidamente para o terceiro ponto dos registros dos cartões. Ouvimos esta semana o Ministro dos Transportes, o novo Ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, a dar um prazo de 1 mês para o registro dos cartões. Este filme assistimos aqui, Tomás, quero ouvir a sua opinião. Eu penso que... O Estado enganou-nos fingindo que estava a fazer uma coisa que na verdade não estava a fazer. Não, primeiro porque a decisão de registro dos cartões não foi uma decisão tomada normalmente pelo Estado. Foi uma decisão ad hoc, circunstancial, ou seja, o Estado não estava preparado para implementá-la. Passam agora 3 anos e diz o ministro, só 50% é que foi registrado. E o ministro quer que em 1 mês se resolva o problema. Mudaste de 50%. 50%. Portanto, isso mostra o problema de tomar decisões a flor da pele, porque há um problema concreto, então a partir de hoje faça-se isso, sem que haja condições estruturais para que isso se faça. E não foi falta de aviso? Não foi. Aliás, houve um gestor, salvo erro, de uma empresa pública de comunicação, telefonia móvel, que por ter alertado que isso não era possível, parece que perdeu o seu posto. Exato. Acho que hoje ele está onde está e diz, passam 3 anos, agora confirma-se que eu tinha razão. Já voltou a subir a pulso na estrutura da mesma empresa, mas teve que fazer uma penosa travessia do deserto, porque teve a coragem de dizer uma coisa que estava
estava na cara. Mas a outra empresa na concorrência, naquele tempo só havia outra, tinha feito um relatório, digamos, confidencial a dizer não é possível fazer-se bem. Eu acho que é muito temerário o Ministro fazer estes pronunciamentos meio samorianos a dar um mês para os registros e é perigoso porque corre o risco de daqui a um mês não haver os tais registros e quem fica mal na fotografia é o próprio Ministro e não me parece que isto seja uma prioridade para o Ministério dos Transportes e Comunicações, o registro dos cartões de telefonia. Sim, há muitas coisas que são prioritárias neste Ministério. Basta o Ministro sair para a Guerra Popular no horário de ponta, vai perceber de facto o que é de facto. Absolutamente, aí é que devia dar prazos, não para os registros de cartões. Muito bem, vamos terminar por aqui. Quero agradecer a vossa presença, os nossos telespectadores também. Agradecemos a nossa presença. Vamos marcar então um novo encontro para o próximo domingo aqui neste mesmo espaço. Boa noite, uma boa semana de trabalho.